Livro Coroa da Santidade. Continuação. Agora vamos ler a autenticidade de Luísa e suas revelações a partir da página 69. Tendo agora terminado nossa definição dos critérios sancionados pela Igreja para avaliar a revelação privada, resta agora considerar o caso de Luísa com mais detalhes e expor os fatos do assunto para que uma conclusão adequada sobre a autenticidade possa ser alcançada. Mas primeiro, com a validade de lado, talvez você lute para se interessar pelas revelações dadas a Luísa. Alguém que possa parecer apenas mais um obscuro místico do século, uma pessoa a quem você ficaria mais do que feliz em esperar até ao céu conhecer. Às vezes, parece que as várias devoções místicos e revelações particulares estão disputando entre elas, e às vezes exigindo nossa atenção, e são muitos e inumeráveis, e eles certamente são diversos o suficiente para que simplesmente não seja possível dedicar muito tempo a todos, mesmo que generosamente nos ofereçam as suas revelações por dinheiro. Mas acredito que se você der apenas uma breve chance às páginas seguintes, verá rapidamente que não apenas as revelações de Luísa merecem um lugar especial em sua vida espiritual, mas ainda mais. Elas são verdadeiramente únicas entre todas as revelações particulares e merecem uma resposta sincera de cada ser humano da face da terra, pois não devemos permitir-nos tornar escravos de qualquer inclinação com as quais acordamos de manhã. Devemos buscar as inclinações de acordo com a inteligência, de quando se descobre o que é melhor. Agora, vamos usar esse grande dom da inteligência para descobrir isso. Visão geral. Isso nos leva à primeira razão pela qual os escritos de Luísa valem uma chance. Primeiro, ela não procurou pessoas para ouvi-la, muito menos para lhe dar um centavo por isso. Muito pelo contrário. Ela não queria nada além de silêncio e solidão, e ser desconhecida e pequena. A maior penitência de sua vida foi realmente escrever as revelações que Jesus lhe deu, pois ela não queria nada com o reconhecimento do mundo. Sua humildade a esse respeito era tão heróica que foi somente quando seu diretor espiritual, Padre Genaro de Genaro, que foi nomeado pelo arcebispo especificamente para ser diretor de Luísa inicialmente, ordenou-lhe, sob santa obediência, que ela escrevesse tudo o que ela ouvia e fazia com Jesus, para que não se preocupasse. Que esse momento tenha marcado o fim de sua humildade. Saiba que ela parou de escrever nos últimos anos de sua vida logo que lhe disseram que não era mais necessário seguir por obediência. Desde o início dessas revelações, é apenas realmente as graças da obediência e da intervenção da Igreja Católica que são registradas as palavras de Jesus a Luísa. Mas a intervenção da Igreja Católica para garantir que as revelações de Luísa fossem conhecidas não parou por aí. Uma visão geral detalhada dos eventos importantes será fornecida nas páginas a seguir. Mas antes de prosseguirmos para essa linha de tempo, vamos dar ênfase a alguns fatos em particular. O próprio Papa São João Paulo II canonizou um certo sacerdote, Santo Aníbal Maria de Francia, no ano de 2004. Santo Aníbal era um grande sacerdote verdadeiramente, um trabalhador zeloso de importantes apostolados, incluindo a criação de uma escola, de um orfanato e 2 congregações religiosas dedicadas a orar pelas vocações. Na sua homilia de canonização, São João Paulo II disse que Santo Aníbal tinha um amor ao Senhor que o levou a dedicar toda a sua vida ao bem-estar espiritual dos outros. O que você, infelizmente, não verá em nenhum trabalho popular sobre a vida de Santo Aníbal é o fato de ele ter sido nomeado por seu arcebispo ser o diretor extraordinário de Luísa, confessor e censor liborum. Santo Aníbal ficou tão convencido não apenas da legitimidade das revelações de Luísa, mas também de sua extrema urgência e importância, do conteúdo. De fato, no final de sua vida, Santo Aníbal, em vez de cuidar da sua congregação e seus institutos,
ele cuidou e dedicou-se completamente às revelações de Luísa, escrevendo 4 meses antes de sua morte o seguinte: quero que saibam como me dediquei totalmente à grande obra da vontade divina. Praticamente não me preocupo com os meus institutos. Ele trabalhou incansavelmente para aprovar, publicar, imprimir e divulgar as revelações de Luísa, pois ele insistiu em sua própria palavra escrita, publicada pessoalmente, que as revelações de Luísa consistem em uma missão tão sublime que nenhuma outra pode ser comparada a dela. Isto é, o triunfo da vontade divina sobre a terra, em conformidade com o que é dito no Pai Nosso. Santo Aníbal era conhecido por seu dom de discernimento. Uma das videntes de La Salette, a aparição totalmente aprovada e que infelizmente é muitas vezes esquecida por causa da sua mensagem extremamente forte, Melanie Calvat, foi por um tempo freira no convento que começou e Santo Aníbal sabia. E lembremos que não apenas o Papa São João Paulo II optou por canonizar Santo Aníbal, mas ele chegou ao ponto de crer na sua própria santidade, crença de que Santo Aníbal, na realidade, era já santo dessa nova santidade. 7 anos depois de beatificar Aníbal e 7 anos antes, canonizando, São João Paulo disse em um discurso a ordem que Santo Aníbal fundou, os rogacionistas. Santo Aníbal viu os meios que o próprio Deus havia providenciado para promover aquela santidade nova e divina, com a qual o Espírito Santo deseja enriquecer os cristãos no início do 3º milênio, a fim de tornar Cristo o coração do mundo. Agora eu sei que muitos leitores estão pensando neste momento, pois é algo como isso. Aguenta, São João Paulo, o grande, não apenas canonizou Santo Aníbal, mas chegou ao ponto de apoiar explicitamente sua afirmação mais ousada, uma alegação de que Santo Aníbal recebeu diretamente de Luísa as revelações que ele se dedicou a espalhar, que existe realmente um presente sem precedentes da divina santidade nova, agora disponível para a Igreja, quando chegamos ao início do 3º milênio, de que esse presente transformará o mundo. E eu nunca ouvi falar disso? Infelizmente, gente. Muita gente nunca ouviu falar disso. Entendo esse sentimento, porque eles também eram meus antes que eu soubesse das revelações de Luísa e da história por trás deles. As tentativas do diabo até agora em opor-se à maior missão de todas estão restritas não só à refutação, mas agora ele também vê como isso é impossível. Agora ele quer ofuscar e silenciar, esperando que possa simplesmente impedir que muitas pessoas descubram essas verdades. E não deixem que ele tenha sucesso. Isso eu não vou deixar mesmo. Também é de grande importância o contexto da citação dada acima, pois não apenas demonstra o apoio claro e explícito do Papa João Paulo II, uma promulgação de Aníbal da mensagem da vontade divina de Luísa, mas também aborda precisamente como isso acontecerá, a saber, através dos padres da Eucaristia que nos chega de suas mãos. Os 3 princípios fundamentais de Santo Aníbal, ou 3 botões que você poderia dizer, que floresceriam nesta nova primavera são: primeiro, colocar a Santíssima Eucaristia no centro pessoal da vida comunitária. 2, existir como um corpo em unidade, na unanimidade dos corações que torna a oração aceitável a Deus. 3, a associação íntima com o sofrimento do Sagrado Coração de Jesus. A ordem de Santo Aníbal fundou os rogacionistas. Mantém vocações aos sacerdócios com todo o seu propósito. Não é por acaso que ele foi o sacerdote que Jesus escolheu para ser o maior arauto de suas próprias revelações a Luísa, pois o próprio Jesus disse a ela: minha filha, é uma grande necessidade formar os primeiros sacerdotes. Eles me servirão como os apóstolos me serviram para formar minha igreja. E quem se ocupará com esses escritos para publicá-los? Publicando-os para imprimi-los e divulgá-los serão os novos evangelistas do reino da minha vontade suprema. Mas essa referência a uma santidade nova e divina não foi um comentário isolado, falado e esquecido 5 anos depois. O Papa São João Paulo II tornou-se ainda mais ousado e, em um discurso aos jovens de Roma, incentivou explicitamente a entrar e a viver na vontade divina.
Embora a tradução em inglês do endereço fornecido pelo Vaticano use o termo habitar em vez de viver, não obstante, a mesma coisa está sendo referida. Já temos as palavras ousadas de um santo e de um papa, também santo, que o canonizaram em apoio aos escritos de Luísa. Mas isso ainda constitui apenas a ponta do iceberg das razões pelas quais não devemos ter medo de abordar suas revelações, como muitos são devido à natureza grandiosa de suas reivindicações, à oposição a eles por alguns nomes comuns ou a um entendimento incorreto de as implicações dos regulamentos atuais da Igreja em seus escritos. Em vez disso, devemos ter zelo em aprender com eles. 3 conjuntos de obras de Luísa, no valor de milhares de páginas de revelações de Jesus que de fato contém a essência da vontade divina, recebem um imprimatur de Dom Giuseppe Léo para aqueles que têm razão de quanto erro foi promulgado nas últimas décadas em nome de imprimaturs para aqueles que assumem que o que quer que tenham contém apenas palavras infalíveis. Lembre-se de que esses imprimaturs dados à obra de Luísa foram concedidos há quase um século, quando Santo Aníbal levou Luísa às horas da paixão, ao Papa. Padre Aníbal era bem conhecido por sua santidade entre os amigos do Santo Padre, e lia brevemente dele o Papa ninguém menos que o grande Papa São Pio X disse: Pai, este livro deve ser lido enquanto ajoelhado. É Jesus Cristo quem está falando. O Papa passou a encorajá-lo a imprimi-lo e promulgar imediatamente. São Pio, Padre Pio, era conhecido por dizer aos peregrinos que vieram de Corato para vê-lo: por que vocês vêm aqui? Vocês têm Luísa, vão até ela. Embora esses dois nunca tenham se encontrado pessoalmente, eles se estimavam muito, porque o Padre Pio enviou um convertido dele, um homem chamado Federico Abreste, para encontrá-la. Quando 3 dos escritos de Luísa foram condenados, São Pio até enviou seu consolo por meio de Federico, dizendo: querida Luísa, os santos servem para o bem das almas, mas o sofrimento deles não tem limites. A canonização do Padre Pio, apesar de grande oposição que encontrou, é mais um motivo para dar crédito a revelações. Para esse extraordinário capuchinho é agora aceito, como estando entre os maiores santos dos tempos modernos. A biografia oficial de Luísa, sancionada pela Igreja, publicada pelo Vaticano, dedica uma seção ao relacionamento entre Luísa e Padre Pio. Alguns trechos dessa seção são os seguintes: existem inúmeros testemunhos, além desses de Federico Abreste e de Santa Catarina Valentina. Esses escritos eram de Luísa nas horas da paixão. Eu li aqui o rodapé, que falam sobre a estima e fé que Luísa e Padre Pio tinham um do outro, talvez por causa das profundas semelhanças em suas vidas também. Uma jovem lembra-se de fazer uma peregrinação a São Giovanni Rotondo com sua tia e de ir à missa que Padre Pio estava comemorando às 5 horas da manhã. Estava celebrando às 5 horas da manhã. Quando a tia disse a Padre Pio que a menina estava morrendo, mas recebeu um milagre por Luísa Picarreta. Padre Pio fez o sinal da cruz em sua cabeça e disse: sim, pela intercessão de Luísa Picarreta, o Senhor salvou ela. Obviamente, toda a cidade começou a falar sobre esse evento. Até os moradores de São Giovanni Rotondo sabiam quanto respeito o Padre Pio tinha por Luísa. Adriana Polotti lembra que naquele dia ela perguntou ao Padre Pio, seu pai espiritual, se ela estava fazendo a coisa certa, doando dinheiro para imprimir os livros de Luísa. Padre Pio disse sim. E no fato, em vez estranhamente, ele a fez repetir a pergunta, surpreendendo sua filha espiritual em grande parte. A resposta novamente foi claro, sim. Cronograma de eventos relevantes para ela. A causa. Acima de tudo, as revelações de Luísa devem ser abordadas com confiança, porque a providência a abençoou abundantemente. Causa para sua beatificação, bem como status canônicos de seus escritos. Os críticos públicos dos escritos de Luísa escreveram a maior parte de seus argumentos.
que infelizmente são frequentemente as primeiras coisas que ainda hoje aparecem quando se faz uma pesquisa na internet, por Vivendo na Divina Vontade, contra Luísa e suas revelações nos anos 90. Considere o que aconteceu desde então. 20 de novembro de 1994. Cardeal Giuseppe Ratzinger anula a anterior condenação dos escritos de Luísa, permitindo que o arcebispo Carmelo Cassati abra formalmente a causa de Luísa na festa de Cristo Rei do mesmo ano, 1994. Em 2 de fevereiro de 1996, o Papa São João Paulo II permite a cópia dos volumes originais de Luísa, que até então eram estritamente reservados nos arquivos do Vaticano. 7 de outubro de 1997. O Papa São João Paulo II beatifica Aníbal de França, diretor espiritual de Luísa e promotor dedicado das revelações de Luísa. 2 de junho de 1997 a 18 de dezembro de 1997. Reverendo Antônio Resta e Reverendo Cosimo Erro, dois teólogos nomeados pela Igreja, submetem suas avaliações dos escritos de Luísa ao Tribunal Diocesano, afirmando que nada tem de contrário à fé ou à moral católica neles. 15 de dezembro de 2001. Com a permissão da Diocese, é aberta uma escola primária em Corato, nomeada e dedicada a Luísa. 16 de maio de 2004. O Papa São João Paulo II canoniza Santo Aníbal de França. 29 de outubro de 2005, o Tribunal Diocesano e o Arcebispo de Trani, Giovanni Battista Piscirelli, torna positivo o acordo Luísa, cuidadosamente examinando todos os seus escritos e testemunhos de sua virtude heróica. 7 de julho de 2010, o Papa Bento XVI formalmente abençoou e rezou ao lado de uma estátua de Santo Aníbal com 17 pés de altura, que acabara de ser instalada no próprio Vaticano, ocupando uma posição particularmente importante e honrosa. 24 de julho de 2010. Ambos os censores teológicos, cujas identidades são secretas, nomeadas pela Santa Sé, aprovam os escritos de Luísa, afirmando que nada consta que se opõe à fé ou à moral, além da aprovação dos teólogos diocesanos de 1997. 12 de outubro de 2011. Sua Excelência, Dom Luigi Negri, oficialmente aprova as filhas beneditinas da vontade divina, explicitadamente dedicadas à vontade divina de Luísa e sua espiritualidade, como uma associação piedosa dos fiéis. 1 de novembro de 2012, o arcebispo de Trani escreve uma notificação formal contendo uma repreensão daqueles que afirmam que os escritos de Luísa contêm erros doutrinários, afirmando que essas pessoas escandalizam o julgamento fiel e antecipado reservado à Santa Sé. Este aviso, além disso, encoraja a divulgação do conhecimento de Luísa e seus escritos. 22 de novembro de 2012, o corpo docente da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, que revisou os escritos de Padre Giuseppe Iannuzzi, a tese do doutorado que defende e explica as revelações de Luísa, dá-lhe uma aprovação unânime, concedendo seu conteúdo eclesiástico aprovação autorizado pela Santa Sé. Em 2013, imprimatur dado ao livro de Steph Patton, um guia para o livro do céu, que defende e promove as revelações de Luísa. 2013 e 2014. Padre, a dissertação de Padre Giuseppe Iannuzzi recebeu elogios de quase 50 bispos católicos, incluindo o cardeal Tagle. 2014. O Padre Eduardo O'Connor, teólogo e professor de longa data de teologia na Universidade de Notre Dame, publica seu livro Vivendo na Vontade Divina, a Graça de Luísa Picarreta, endossando fortemente suas revelações. Abril de 2015. Maria Margarida Chaves revela que foi milagrosamente curada pela intercessão de Luísa 8 anos antes. O bispo de Miami, onde ocorreu a cura, responde aprovando a investigação sobre sua natureza milagrosa. 27 de abril de 2015.
O arcebispo de Trani escreve: desejo que você saiba que a causa de beatificação está ocorrendo positivamente. Eu recomendei a todos que aprofundassem a vida e os ensinamentos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Ai, sou muito chorona, meu Deus. Janeiro de 2016. Ai, Jesus, me ajuda. Sol da minha vida. A biografia oficial de Luísa Picarreta, publicado pela própria editora oficial do Vaticano. Livraria Edição Vaticana, de autoria de Maria Rosário Del Gênio, contém um prefácio do cardeal José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para a Causa dos Santos, endossando fortemente Luísa e suas revelações de Jesus. Considerando sua posição, se alguém vivo sabe o que faz um santo e uma revelação autêntica, ele sabe. Esse sabe. Em novembro de 2016, o Vaticano publica o Dicionário do Misticismo, do volume de 2.246 páginas, editado pelo padre Luigi Borriello, um italiano carmelita, professor de teologia em Roma e consultor por vários vaticanistas e vaticanas congregações. Luísa recebeu sua própria entrada neste documento oficial. Junho de 2017. Ai, Jesus, obrigado, meu Deus do céu. Eu adoro isso, amo ver o Senhor fazendo suas obras. Junho de 2017, o recém-nomeado postulador da causa de Luísa, Monsenhor Paolo Risi, escreve: apreciei o trabalho realizado até agora. Tudo isso constitui uma base sólida, como forte garantia de um resultado positivo. A causa está agora em um estágio decisivo ao longo do caminho. Novembro de 2018. Um inquérito diocesano oficial é iniciado pelo bispo Marchiori no Brasil para uma cura milagrosa de um homem chamado Laudir Floriano Valosky, graças à intercessão de Luísa. Essa linha do tempo de eventos e fatos relevantes para as revelações de Luísa poderia ser continuada e ampliada enormemente. Mas isso é agora necessário até mesmo para os mais céticos. Para quem reconhece os meios adequados de discernir qualquer suposta revelação mística ou vidente, não há mais dúvida. Os solavancos no caminho que ocorreram no passado provam apenas que existem seres humanos imperfeitos na Igreja que erraram ao lidar com Luísa e seus escritos.